Oi, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos começar a nossa quarta aula de Geografia, usando a apostila do terceiro bimestre. Na última aula nós conversamos sobre algumas coisas que podem modificar o relevo. Lembra que a gente aprendeu que o relevo é as diferentes formas que a gente pode ver na superfície do planeta? A gente percebeu que um dos relevos pode ser a montanha, outro relevo pode ser um planalto, uma planície que é próxima ao nível do mar. Também falamos das depressões. E na aula passada a gente comentou que o magma que sai do vulcão através de lava pode ser um dos fatores que modificam o clima. Também vimos a influência das placas tectônicas, que lembra que eu expliquei para você que são aquelas plaquinhas que ficam como se estivesse boiando no magma e que quando uma se choca com a outra, ela pode produzir também relevos na superfície. Hoje nós vamos aprender sobre alguns fatores externos, ou seja, que estão fora do planeta, coisas que acontecem na superfície e que modificam o relevo. Hoje nós vamos falar de fatores externos, ou seja, coisas que acontecem na superfície e que podem modificar o relevo. Vamos começar e vamos conhecer quais são esses fatores. A gente vai ver eles daqui a pouco, porque antes da gente começar a ver quais são esses fatores, eu quero que você observe com atenção essa paisagem. Nessa paisagem a gente tem a presença de algumas rochas. Eu quero que você preste atenção no formato dessas rochas, que parece bem peculiar, bem diferente. Essas rochas, elas estão localizadas no estado do Paraná, na cidade de Vila Velha. E aí eu quero que você pense comigo, como será que essas rochas adquiriram esses formatos? Que fatores externos, que fatores que estão na superfície que podem ter feito com que essa rocha durante milhares de anos adquiriu este formato? É o que a gente vai ver agora. E para a gente começar, nós vamos ver os fatores que afetam o relevo, fatores que estão na superfície, fatores externos. Entre eles estão a chuva, o vento, o gelo através das calotas polares, que conforme a água vai se solidificando, ela pode quebrar partes de rochas. Nós temos também a luz solar, né? A incidência do sol pode influenciar o relevo. Nós temos a atividade vulcânica, que a gente falou na última aula, através da lava. A ação do ser humano também afeta o relevo, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco também. As temperaturas extremas, temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, podem ao longo do tempo modificar o relevo também. Outro fator que pode modificar é a erosão, é a perda da união do solo. O solo começa a ter partes que se quebram, isso pode fazer com que rochas que estão nesse solo também se fragmentem, se quebrem em partes menores. Outros fatores também que afetam o relevo e que estão na superfície são as águas dos rios e as águas dos mares. As águas, elas afetam o ambiente, o relevo, por conta da movimentação. A correnteza de um rio pode, ao longo de milhares de anos, afetar as rochas que estão ao redor desse rio, igualmente com a água do mar, que através da correnteza, através das ondas, vai quebrando pouco a pouco pedacinhos das rochas. Bom, conforme eu acabei de falar para você, a água da chuva, o vento, o gelo, a luz solar, a água do mar e a água dos rios, ela pode fazer com que pedaços grandes de rochas se transformem em pedaços pequenos. Ela pode fazer com que as rochas se decomponham. Quando grandes pedaços de rocha se quebram em pedaços cada vez menores, através da ação da chuva, do vento, da água, dos rios e dos mares, esses pedaços de rocha, quanto mais pequenininhos eles ficam, mais fácil fica deles serem conduzidos para outros lugares por esse vento e por essa água da chuva ou dos rios ou dos mares. Essas rochas que ficam pequenininhas são chamadas de rochas sedimentares e normalmente elas se sedimentam, elas terminam essa viagem nas planícies, nas partes mais baixas da superfície.
Outra coisa também que esses agentes podem fazer na superfície é desenhos. Então, é muito comum nas dunas, por exemplo, que você veja desenhos que o vento faz na areia por conta do movimento e do sentido desse vento. Outra modificação no relevo que pode acontecer através da ação do vento, da chuva, da água do mar, dos rios, do sol, é a erosão, que eu expliquei para você agora há pouco, que a erosão é quando o solo começa a perder a sua capacidade de ficar unidinho. Então, as rochas que compõem esse solo, elas começam a criar espaços entre elas e esse solo vai ficando pobre, vai ficando mais fácil de se quebrar em pedaços. Esse é o fenômeno da erosão. Nós também precisamos conhecer outros dois fatores que influenciam e modificam o relevo aqui na superfície. Um deles, bastante curioso, é a presença de plantas ao redor de rochas. O que acontece? Conforme essas plantas precisam de alimento, elas vão crescendo e elas vão aprofundando as suas raízes. As raízes vão procurar material para que elas possam produzir o seu próprio alimento e esse material está no solo. Então, as raízes procuram substâncias ali no solo e conforme elas vão procurando, elas afetam as estruturas da rocha. Então, perceba que essa florzinha aqui, provavelmente ela tem uma raiz dentro da rocha e conforme ela cresce, ela pode quebrar essa rocha em outros pedaços menores. A mesma coisa pode acontecer nessa outra imagem aqui, que nós temos essas árvores entre as rochas. Imaginem as raízes dessas árvores tentando entrar nas rochas e conforme as raízes procuram adentrar para dentro da rocha, elas podem criar fendas, espaços entre as rochas que no futuro podem causar inclusive a quebra dessas rochas em pedras menores. Outra ação também que influencia no relevo, que o transforma, é a ação dos seres humanos, é a nossa ação. O que acontece? Nós, seres humanos, quando nós estamos em uma região e essa região precisa passar veículos como caminhões ou carros, nós criamos uma camada de asfalto nas ruas, nas avenidas, para facilitar o trânsito desses veículos. O que acontece? O asfalto, ele cria uma camada no solo que impede que a água da chuva entre nesse solo. Então, o asfalto, ele vai deixando esse solo seco, 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 até que chega uma hora que esse solo se quebra em pedaços. É o que aconteceu, por exemplo, nessa cena. Você está percebendo que o solo começou a perder estabilidade, as rochas que compõem o solo começaram a se quebrar em pedaços menores e com isso ele foi cedendo, ele foi caindo e ameaça essas casas que estão aqui nesse terreno. Então o asfalto, dependendo da quantidade de água que chove, as estratégias que nós humanos usamos para evitar que o asfalto ceda, como criar uma canalização aqui, bueiros que levam essa água para outro lugar, não são suficientes. Essas soluções acabam não sendo suficientes e o solo, que começa a ficar seco, começa a ficar pobre, vai se quebrando em pedaços menores e aí podem acontecer inclusive acidentes, como é o caso dessa outra foto que você está vendo aqui, tá? Então, é muito importante que no momento onde prefeituras, governos decidam asfaltar uma região, que nessa região seja preservado o máximo possível as plantas que estavam ali antes do asfalto. Por quê? Se você tira todas as plantas que estão naquele terreno, provavelmente aquele terreno vai ficar pobre e vai ficar mais difícil o acesso da água das chuvas, da água dos rios a ele, e esse terreno pode começar a erodir, a se quebrar em pedaços menores. Bom, para a gente terminar essa aula, nós vamos falar sobre a relação entre relevo e turismo. Existem alguns locais onde o relevo dessa região adquire formas tão interessantes,
tão impressionantes que muitas pessoas acabam indo até esse lugar para ver essas formas. É o caso, por exemplo, da Foz do Iguaçu, que é essa região aqui, que fica lá no Paraná, onde há a presença de cataratas. Essas cataratas vão modificando as rochas ao seu redor. Elas vão desenhando ao longo de milhares de anos as rochas ao seu redor por conta dessa queda d'água. Este outro lugar que você está vendo aí é um local que fica no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse local é um local que se chama Pedra Furada. Essa pedra está furada, provavelmente a ação de rios que existiam nessa região há muito tempo atrás, e esses rios, de tanto tentarem atravessar essas rochas, formaram esse buraco na rocha que você está vendo aí. Bom, terminamos o nosso assunto sobre relevo. Espero que você tenha gostado de estudar esse assunto. Qualquer dúvida que você tiver, é só você me perguntar. Nos vemos na próxima aula de geografia. Até lá!